Obrigada. Olá, eu sou Iris Fontana Ramos Matos, sou uma pessoa de pele branca, cabelos loiros na altura do ombro, uso um óculos com um aro transparente e estou usando hoje uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma parede branca e uma porta cinza. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino de Anita Garibaldi, Santa Catarina, mestranda do Mestrado Profissional da Educação Inclusiva em Rede Profei pela Universidade Estadual de Santa Catarina. E estamos iniciando aqui juntos um encontro com os nossos convidados, a quem já queremos agradecer a contribuição para o curso intitulado Educação Inclusiva e Diversidade, que está vinculado ao programa de extensão Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão Escolar, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. A minha pesquisa no mestrado tem como tema a educação inclusiva e a diversidade na formação continuada de docentes do ensino fundamental da Coordenadoria Regional de Educação de Lages, sede Santa Catarina. Uma análise das formações realizadas no período de 2021, do ano de 2021 ao ano de 2023, onde foi identificada a necessidade da formação para os professores e professoras acerca da educação inclusiva com ênfase na diversidade. Diante disso, temos o prazer e a honra de estar aqui hoje com dois convidados que são mestres excelentes na sua pesquisa, na sua autoria. A professora Maria Helena Tomás e o professor doutor Marcos Rodrigues da Silva, para conversarmos sobre a educação das relações étnico-racial e sobre a diversidade religiosa na escola, sem perder de vista a interseccionalidade entre as diversidades humanas. A nossa convidada, Maria Helena, é mestre em educação e pedagoga, técnica em educação, atuando administrativamente no mestrado profissional de educação inclusiva do Centro de Educação à Distância da UDESC, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC e pesquisadora associada da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, pesquisadora associada da Associação de Investigadores e Investigadoras Afro-Latino-Americanos e Afro-Latino-Americanas e do Caribe, presidenta da Comissão de Ações Afirmativas e Diversidades da UDESC de 2022 a junho de 2024, integrante desde 2019, integrante do grupo de pesquisa, grupo de extensão, pesquisa e ensino, direitos humanos, cidadania e diversidade da UDESC, membra conselheira do Conselho da População Afrodescendente de Santa Catarina, participante em bancas de verificação na UDESC e bancas heteroidentificação na Unifespa do Pará e concursos públicos da Polícia Militar e Defensoria Pública de Santa Catarina. O nosso convidado, professor doutor Marcos Rodrigues da Silva, possui graduação em bacharel de Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, é mestre em Teologia Dogmática pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado em Educação pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, é bolsista do Programa Nacional Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Estadual, da CAPES, MEC,
Tem experiência na área de educação e formação de professores da rede estadual sobre história da África e africanidades. Foi consultor da elaboração da proposta curricular da rede estadual de Santa Catarina, atua como palestrante nos municípios de Santa Catarina e Paraná sobre a aplicabilidade da Lei nº 10.639 e da Lei nº 11.645 no currículo. É autor e coautor de livros sobre a temática África e africanidades brasileiras. Atua principalmente nos seguintes temas: teologia, diversidade cultural, aspectos sociais, história do negro na América Latina e no Brasil e religiões tradicionais africanas e latino-americanas. É um prazer muito grande, uma honra recebê-los para esse encontro e poder ouvi-los sobre esses temas tão importantes, tão relevantes para a nossa educação. Diante disso, então, eu passo primeiramente a palavra para a nossa professora Maria Helena. Está fechado o seu microfone, professor. Então, vamos lá agora. Agora deu, né? Então, olá, Inês, olá, professor Marcos. Para essa roda de conversa, né, quando a gente traz o sentido aí da educação das relações étnico-raciais, direcionada para a escola, é justamente pensando em como educar para a diversidade, como a importância da educação das relações étnico-raciais faz diferença na escola, a partir de uma perspectiva inclusiva. Pensar sobre isso, conversar sobre isso, nos remete a pensar no estado que ocupamos, né? Santa Catarina. E aí é imprescindível nós destacarmos, né, o imaginário que esse estado tem a partir de um processo de colonização, que a gente também tem que discutir esse processo, porque esse processo também se deu como um processo de invasão, como um processo de ocupação de terras que já eram, inclusive, ocupadas, e para poder pensar numa aculturação de dois povos, principalmente os povos indígenas e a população negra de origem africana. E aí também colocar nesse meio, né, os quilombolas, que Santa Catarina também vem aí invisibilizando. Então, pensar sobre a educação das relações étnico-raciais nos remonta também a pensar esses povos, mas também pensar como se deu essa colonização, como que se dá essa narrativa ao longo dos anos, para a gente poder pensar que Santa Catarina não tem somente uma população de origem europeia. Ela tem uma população de origem indígena, que eram os povos tradicionais que já estavam ocupando esse território, e também a população que veio de origem africana, e que hoje, se formos pensar em todas as diversidades, temos aí outros elementos populacionais para podermos entender justamente esse território. Quando falamos em educação das relações, estamos aí colocando em pauta, em relação, várias pessoas diferentes. Se tomarmos a diferença só pelo lado socioeconômico, pelo lado racial ou pelo gênero, nós temos aí uma relação de forças que resulta justamente em relações de poder. Se pensarmos diversidades como vários elementos que nos constituem, que nos diferenciam, para pensar o rompimento de padrões estabelecidos, aí sim estamos falando de diversidade. E é sobre essa diversidade que eu trago hoje aqui, para a gente conversar um pouquinho, então, sobre a educação das relações étnico-raciais. Nos reportamos a etnia e raça, porque temos aí, por exemplo, os indígenas, que têm várias etnias. Temos aí a população de origem africana, que também tem várias etnias.
temos os ciganos, temos os caboclos, enfim, temos tantas outras composições, né, étnico-raciais em Santa Catarina. Ao pensarmos nisso, nós temos que também estabelecer, então, como que Santa Catarina realmente se constitui. E aí eu vou no censo, né, de 2022, o censo demográfico do IBGE, para trazer aí um percentual da população negra em Santa Catarina, que é 919.024 homens e 853.872 mulheres autodeclaradas. Então, juntando, né, adicionando as pessoas autodeclaradas pretas, que é 4,7%, e pessoas autodeclaradas pardas, do grupo étnico-racial negros, temos aí 23,29% de pessoas da população negra residentes em Santa Catarina. É um número considerável, né? Porque somamos aí mais de 1 milhão de pessoas. Também temos, na ocupação desse território, a população indígena. E aí eu trago também os elementos e também os dados para a gente poder pensar essa população. Registros arqueológicos e etnohistóricos em Santa Catarina demonstram a antiguidade da ocupação indígena, principalmente nas bacias hidrográficas dos principais rios da região noroeste e sudeste do estado do Paraná, oeste de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. E aí temos 3 grupos, os Taigangue, os Guarani e os Laclanon-Xuquileng, que vêm aí compondo a população do censo. Quando a gente pensa em censo, eu também vou trazer, né, no total aí, são 21.541 pessoas declaradas indígenas e também temos 4.400 quilombolas autodeclarados em 28 municípios de Santa Catarina. E aí, isso nos traz a importância, né, de poder pensar essas políticas públicas para essas populações. Quando falamos em políticas públicas, consequentemente, vamos estar falando também de educação. E aí eu também trago um outro dado importantíssimo, de um estudo realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que vem trazendo justamente uma pesquisa para poder pensar a política pública na área da educação. Então, nós temos 83% dos municípios que responderam à pesquisa que não tem implementada nenhuma política pública voltada à igualdade racial ou ações antirracistas, incluindo a educação. Na estrutura organizacional dos municípios, aí também entra a educação, né? Se pensarmos que os professores são funcionários públicos, 97% desses municípios respondentes também não têm uma política de inserção e de inclusão social na sua estrutura organizacional. E ainda 97% desses municípios também não têm o Conselho Municipal de Igualdade Racial. Quando eu trago esses dados, é que esses dados estão diretamente ligados, então, à implementação de políticas públicas na educação. E aí nós temos, em Santa Catarina, várias prescrições para a gente poder pensar, então, por que essa política pública não está sendo implementada. Temos aí a Lei 10.639, de 2003, 22 anos de lei, que implementa a obrigatoriedade do estudo da história, historiografia e cultura dos povos de origem africana, né, os afrodescendentes africanos, e também a Lei 11.645, de 2008,
que trata também da obrigatoriedade no currículo da história e cultura dos povos indígenas. E aí nós temos aí um grande desafio, depois de 22 anos da primeira lei, e todas essas duas leis são lei das diretrizes e bases da educação nacional, porque essas leis, elas alteram diretamente a lei maior, né? Para a gente poder pensar, então, quais são os desafios que nós temos, enquanto professores, enquanto educadores, para a implementação dessa lei. Eu ainda trago, além desses dois mecanismos prescritivos, eu ainda trago mais alguns. Trago a proposta curricular de Santa Catarina, que já vem abordando a diversidade na sua última versão, em 2014, trazendo todas as abordagens, né? Quando a gente pensa em diversidade, trazendo a educação quilombola, trazendo a educação escolar indígena, trazendo a educação das relações étnico-raciais, a educação do campo, educação e sexualidade, para a gente, então, também pensar que temos aí marcadores que nos diferenciam, que não seja só a questão de gênero, mas a questão de raça, a questão de território, questão de origem, enfim. E aí, nós já trazemos aqui, né, o conceito também de interseccionalidade. Nós temos o currículo base do território catarinense para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né, tão bem discutido, que também traz as diversidades como um elemento fundante para a gente poder pensar esse currículo das escolas. E nós temos, e eu trago aqui também mais uma ação prescritiva, que é a resolução do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. O número dessa resolução é 004 de 2022, e essa resolução, ela institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana, história e cultura indígena para o Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. Eu trouxe essa resolução porque ela é pouco conhecida, mas ela é prescritiva também em nosso estado, e ela está diretamente direcionada para o Sistema Estadual de Ensino, e as municipais também tomam essa prescrição como referência. Pensar essas duas leis, pensar a educação étnico-racial enquanto uma perspectiva inclusiva, significa trazer para dentro da escola outras narrativas que não aquelas que nós estamos acostumados a repetir, porque a nossa formação assim nos direcionou. A primeira questão que eu sempre coloco para os professores é justamente o olhar. Se olharmos no entorno da nossa escola, se olharmos para dentro das nossas salas de aula, se olharmos para os alunos, para as crianças, para os bebês, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos, né? Porque também trabalhamos com educação de jovens e adultos, nós vamos perceber que eles são diversos. Nós vamos perceber que crianças indígenas, que crianças negras estão nesses espaços. E é importantíssimo estabelecer esse primeiro olhar. Um segundo momento é estabelecer a escuta. É imprescindível escutar de onde essas crianças vêm e o que elas trazem. Que currículo oculto, que currículo poderoso que essas crianças estão trazendo para dentro da escola e, em algum momento, a escola não está escutando e não está olhando. E um terceiro elemento, como eu falei aqui, talvez não tenhamos formação ao longo das nossas licenciaturas, da nossa primeira formação, mas nós temos aí vários mecanismos de formação para poder pensar em se debruçar sobre o que é essa lei, com o que a gente pode aprender para a gente avançar, então, na implementação
da educação das relações étnico-raciais. São 3 pontos essenciais. Não há formação sem estabelecer escuta, sem estabelecer o olhar. E só com a escuta e com o olhar não conseguimos avançar, porque temos que aí combater narrativas eurocêntricas e nos apropriarmos de conhecimentos que até então nós não temos. Inclusive, conhecimentos esses que ainda estão sendo construídos e estão sendo justamente desvendados. E eu vou falar desvendados, e citando já a Cioli Carneiro, que é uma grande filósofa, mulher negra, que traz a questão e a discussão do epistemicídio muito presente também na escola e nas universidades. São saberes que foram construídos pela população negra, pela população indígena, pela população de origem africana, e que, em algum momento da história, esses conhecimentos foram subalternizados, foram apropriados, e o que gera nesse coletivo, nesse imaginário, é justamente que esses povos não têm cultura, não têm ciência, não produzem e não são civilizados. Então, é importante, muito importante, resgatar esses 3 passos: a escuta, o olhar e se debruçar sobre esse conhecimento que está vindo à tona novamente. Temos aí vários pesquisadores negros, indígenas, que estão constantemente produzindo material, disseminando informação, pesquisando justamente para desvendar esses conhecimentos que a gente chama de conhecimentos sepultados. A partir daí, poderemos, então, pensar em educação inclusiva e diversidade, também com essa perspectiva étnico-racial, que se entrecruza com tantas outras, né? Com gênero, com deficiência, com classe, e que vai nos dar aí alguns marcadores para a gente poder pensar como profissionais da educação no nosso compromisso com essa educação inclusiva e diversidade. Professora, que fala maravilhosa, você faz realmente, na tua fala, um chamamento, um grande chamamento, né, para nós, educadores, professores, que estamos aí na sala de aula com as crianças, estarmos pensando, refletindo sobre tudo isso e buscando conhecimento para melhorar esse nosso fazer pedagógico, né, que é a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes para a vida. Te agradeço a fala e gostaria de passar a palavra agora, então, para o nosso professor Marcos. Boa noite, Iris. Boa noite, Maria Helena. É muito prazeroso te ouvir sempre, né? A gente vive próximo a cada momento, mas a cada momento aprendendo um com o outro, né? Eu agradeço muito. E Iris, é um prazer estar contigo e com todos esses teus companheiros e companheiras que estão aí nos ouvindo. E o tema que vocês colocaram para que eu desse um pouco de pinceladas é muito importante para o processo de educação nos tempos atuais e de muita corresponsabilidade com todos os educadores e educadoras dentro da diversidade que é o campo da sala de aula e do próprio espaço de formação que nós convivemos hoje, né? O tema que me passou, eu tenho que ler de novo, porque ele sempre é assustador, né? Educação religiosa e diversidade, 2 pontos, promovendo o diálogo e o respeito entre as crenças. Parece tranquilo, vou ler isso aqui. Eu até falei, puxa, se fosse pensar, vocês me perdoem esses latidos, é que eu estou bem na rua aqui, porque eu estou na periferia da periferia, e não tem outro jeito. Hoje é carnaval, né, gente? Então o povo aqui está agitado. Só faltou as crianças que vão passar daqui a pouco aqui também. Eu queria dizer que é o seguinte, que primeiro que se a gente pensar na narrativa comum,
e que está estabelecida no contexto desse início do século XXI, só existe duas narrativas compatíveis, os cristãos e aqueles que não são cristãos. Parece-me que essa é a grande normativa, e não é. Né? Não é, nós educadoras e educadores temos que conviver com a diversidade do campo religioso. Então essa é a primeira premissa que eu coloco, assim, para a gente poder sentir que pensar a religião não é pensar a religião, é as religiosidades e a religião. E as religiosidades e suas outras características também. Tem esses outros elementos que devem ser agregados a essa fala. E o ponto seguinte, que eu levanto bastante, e aí eu passei para a Iris um documento, um PPT, que eu gostaria muito que vocês que estão nesse mestrado inclusivo, observasse a lâmina 2, que é um desafio gigantesco, o quadro de toda a relação que nós, educadores e educadoras, devemos estar cientes. Quando falamos de religião ou religiões, ou expressões religiosas, ou diálogos interreligiosos, ou pentecostalismo, ou paganismo, agora com a fala da minha amiga e irmã Maria Helena, fiquei assim, puxa, aqui tem um lado, para quem está olhando de frente à lâmina, o lado esquerdo, nos chama, tudo que ela falou, de religiões pagãs. As religiões vindas do povos africanos ainda está denominada no campo da ciência religiosa como espaço do paganismo. Né? Isso é uma coisa assim que a gente vai ter que passar além, muito além. Não é religiões pagãs. As religiões de oralidade e de matriarcalidade são religiões. Por isso que nós temos, nós professores e professoras, somos desafiados a fazer toda essa retomada conceitual e também de aprendizado do respeito e do diálogo com o diferente. E aí, obrigado, Iris, ter passado aqui do lado, para quem está de frente, o lado esquerdo, é onde está, lá em cima, quando inicia todo esse debate, nós temos que, eu digo assim, professores e professoras, esse é o campo religioso que nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina. E a gente só conhece um pedacinho que está lá embaixo, na última lâmina, lá na ponta da lâmina, que são as igrejas, as religiões históricas, luteranismo, protestantismo, né? Não, tem todo esse antecedor. Esse antecedor é o que nos garante estarmos aqui falando isso. E lá em cima, do lado esquerdo, está toda a hierarquia daquilo que é onde você está, Iris, e que não está aqui, você que vem de Anita Garibaldi, o messianismo de São João de Agostinho não está nessa lista de religiosidade, o messianismo. O messianismo não é considerado uma tradição religiosa. Como que não? O que fez no século passado, século XX, todo o processo messiânico do contestado? Então, para vocês que estão aí, e você que está aí, Anita, não é só Anita Garibaldi, também tem o messianismo caboclo, que é uma religiosidade fantástica, que vem lá de Santa Cecília, vem lá de cima de Lebon Regis, que vem lá do Paraná, enfim. Então, para quem é desse espaço territorial, tem muito a aprender do messianismo, que é uma religiosidade popular de negritude, de caboclagem. E isso é muito importante se ligar na intersexualidade com a fala de Maria Helena. Então, veja como as coisas são complexas. E eu queria, então, trazer para vocês 3 perguntas que, antes de qualquer debate assim, mais específico de cada um desse quadro, a gente olhar quais as perguntas que fazem a marco gerencial para isso. Então, os filósofos, antes dos gregos, já faziam 3 perguntinhas básicas. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? E por que viemos? 4 questões. E por que viemos? Essa é a pergunta que todos nós estamos fazendo hoje no século XXI. Há uma crise de identidade de o que devemos fazer. Então, existem correntes e correntes. Né? Nós estamos querendo se agarrar ou num pé de couve, ou num baobá, ou num crucifixo, ou numa pedra, ou no sonho, ou então no erotismo, ou no sexismo, ou no lesbianismo. Todo mundo está buscando algo. É importante isso, essa busca para responder essas questões. Então, a religiosidade hoje não está mais no dogma. O dogma é de uma tradição. Né? E a leitura codificada, vamos pegar, por exemplo, a Bíblia, é outra tradição, que está marcada pelo ocidentalismo e também pelo judaísmo, que vem com uma tradição. Mas tem as religiosidades orais, a oralidade, e tem também aquilo que Maria Helena destacou com muita firmeza, as religiões de matrizes africanas,
que é toda ela marcada pela ancestralidade e que tem como fundamento a matriarcalidade. Imagina, é muito rico isso. Se nós não se despojarmos, nós educadoras e educadores, não se despojarmos desse fisiologismo de ser religioso ou de ter concepção religiosa, o que eu estou dizendo com isso? É só o pastor que fala e a mulher fica calada. É só o pastor que diz o que temos que fazer e a mulher fica calada. É só o padre que diz o que tem que fazer e toda a comunidade fica vaquinha de presépio. Não é esse o caminho. O caminho é o contrário. E aí, vocês que estão aí no Serrano, no Planalto Serrano, por exemplo, quem fala é os sinais dos tempos, é todo a cultura da semente, a cultura de ter o diálogo entre família, é o chimarrão, né, é a roda de conversa, aí está o sagrado, né, o cafuzeiro. Então, eu estou sendo muito pragmático aqui em Santa Catarina para não entrar naquela coisa da possibilidade de tudo que tem pertencimento à divindade está no código eurocêntrico. Nada disso. A Helena acabou de falar ali dos povos originários. Nossos povos originários estão aí, na região do centro de Santa Catarina, nos extremos do nosso estado, e que não são colocados na roda de conversa. Nós, professores, temos uma lacuna nesse sentido. Eu recentemente tive uma fala muito rica com os quilombolas lá de Itapocu, com professores pretos e pretas. Foi a primeira vez na minha história, de 45 anos de convivência com essa temática, entrar numa sala e só ter professores com licenciatura em educação, pretos e pretas, em Santa Catarina. Nunca tinha vivido isso. Eu confesso, eu falo para vocês, porque isso para mim é um grande orgulho. Eu só tinha feito isso na África. Quando estive lá, aqui no Brasil, jamais eu tive uma sala de aula sentado só com professores licenciados, com habilidades de conhecimento, e pretos e pretas em Santa Catarina, dentro desse número, desse gigantesco número que a Maria Helena colocou da nossa identidade aqui nesse estado. Então, é importante que a gente perceba isso. E aí eu vejo que o Max Weber, que tem que ser citado sempre, ele fez um diagnóstico interessante. Se a gente olhar pela lógica do capitalismo, está na lâmina também, depois vocês vejam, ele pensa que não tem sentido ficar falando de religião. Tem que falar de que é o capitalismo e suas essências dentro do empreendedorismo. Então, o Deus que nós queremos e somos ensinados a falar no pedagogia é o Deus do capital. I got in love, está lá no nosso dinheirinho, no nosso real. Né? Deus seja louvado. Esse Deus não existe, isso é o capital. O capital incorporou a religiosidade. Então, nós professores e professoras, e eu diria pedagogas e pedagogos, devemos desmistificar toda essa linguagem, que é uma linguagem de sacralidade e não de sagrado, e tornar isso aí a linguagem do nosso povo, da nossa identidade, que vai bater lá na nossa mãezinha, vai bater lá na nossa benzedeira, lá na nossa curandeira, e não é no curandeiro, nem no padre, e nem é nessa mulher sagrada que são vocês mesmos. E aí termino, para ser bem sintético, depois o que vocês me pediram não dá para falar em 10 minutos, vocês me perdoem, eu estou sendo o mais sintético possível para poder ser o mais pedagogo possível. E termino então com 5 pontos, que são importantes. 5 não, são 3, 4 pontos, e vou ler, para não ser, e se você puder passar ali também, Iris, está ali, por que estudar religião e suas várias manifestações. Isso aí mesmo. E olha bem o que está escrito aí. Entender, primeiro ponto, entender a diversidade. Se nós não entender a diversidade, nós estamos falando do que eu acredito. Aí já não é mais falar de religiosidade na diversidade. Entender a diversidade, combater a visão de superioridade, que é muito comum na nossa educação formal aqui nesse estado, muito comum. Então, você entra na sala de aula, entra no colégio e tem uma cruz lá. Uma cruz. Aí já começa o defeito. O defeito da colonização cristã, que foi desde quando alguém que veio lá do outro lado do mundo chegou aqui e celebrou uma missa. Aí, e os que estavam aqui? Eram todos pagãos? Que leitura é essa? Então, e aí que está o detalhes, né? E nós cremos nisso. Tem muitos dos nossos pedagogos e pedagogas que entram em sala de aula e continuam fazendo o mesmo que fez os nossos ditos colonizadores. Ponto seguinte desse ponto 1 ainda, sobre a superioridade sobre as nossas culturas diferentes da nossa,
ocidental cristã e capitalista, que é a nossa, o julgamento segundo a qual são inferiores esses que nós não temos relações e comportamentos culturais que parecem estranhos, entre aspas, para nós que somos os compreendidos, né? Ou ainda exóticos. Então, isso aqui tem que ser banido da nossa consciência de pedagogos. Vocês que são professores inclusivos, tem que eliminar esse elemento aqui. Esse primeiro. Segundo elemento, conhecer outras dimensões. Aqui sempre falo para foram meus alunos, né? Antes de eu falar qualquer coisa de religião, eu tenho que visitar a casa do outro, do diferente. Se eu falar que aquele lá, ele é um descrente, ou ele não acredita na divindade, eu estou sendo muito ingênuo, não é ele que está sendo ingênuo. Transcendente, como é que eu posso falar? Quem sou eu? Eu sou um cientista. O cientista visita a diversidade. Tá? Conhecer as dimensões para se compreender e explicar a vida e o universo e diferentes aspectos dos processos de relações sociais e culturais. Terceiro ponto, compreensão do pensamento religioso como instrumento de dominação. Isso é muito importante para os dias atuais. Nós estamos vivendo um linguajar, uma narrativa em que o religioso virou instrumento de domínio. A narrativa está muito grave, de domínio e de intolerância, e também verificar os parâmetros do fanatismo religioso. É nossa tarefa de pedagogos e pedagogas. Educação inclusiva tem que trabalhar com essas ferramentas de discernimento. E, por último, eu diria, a Constituição nossa, que tem uma linguagem aí predominante dizendo de 4 linhas, né? Tira isso. Nós temos uma Constituição que reza que a liberdade de credo e o culto, segundo o artigo 5º, o capítulo 1, do inciso 6º. Aí está que tudo é livre. Seja aquele que coloca a sua disponibilidade de crer na água no dia 2 de fevereiro e colocar em homenagem a Iemanjá, como aquele que acredita que tem uma revelação que está lá naquela Bíblia, mas que ele tem que fazer um estudo muito profundo. Volta-se à lâmina número 2 aí, e vai perceber que para chegar ao cristianismo teve toda uma antecipação, e principalmente, olha lá em cima, para concluir minha fala, lá em cima tem uma coisa chamada brahmanismo. É lá que começou tudo. E olha bem que o brahmanismo, lá em cima mesmo, sabe? Passando aí tudo isso aí, o primeiro lá do lado esquerdo está lá o brahmanismo. O Brahma foi a primeira povo humano que disse, acho que tem alguma coisa diferente nesse mundo. Não foi o cristianismo, não foi o protestantismo, não foi o luteranismo, não foi ninguém. Foram eles. E daí para frente começou tudo isso. Mas antes deles, do ladinho, tá os povos africanos, que é difícil para nós aqui nesse estado, na nossa universidade, no nosso povo, acatar esse tipo de definição. Quem estava com a visão da ancestralidade, da interseccionalidade, eram os pretinhos de África. É eles que estavam muito mais adiante e sempre foram mais adiante. Não é o tambor somente, não é o ogã batendo tambor que traz a divindade, é a ancestralidade. Então eu concluo, e para concluir, de fato, tem uma imagem aí, Iris, que é quem são os povos nossos aqui nesse estado. Já que estamos mais aqui centrados, eu sei que tem o Brasil por trás também desse curso, mas vamos pensar Santa Catarina. Olha essa imagem, que ela já é conhecida de Maria Helena, essa é a diversidade étnico-cultural, e nós estamos nisso aí. Aqui estão os povos da tua terra, aí, de Anita Garibaldi, os caboclos também, ainda bem que aparece aqui na minha cena. E do lado direito dessa imagem estão os povos de matrizes ocidentais anglo-saxônicos. Tudo bem. Mas o lado esquerdo aqui estão os povos originários, primeiros lá em cima, estão os povos também de matriz italiana, os vênetos, está aí com... Enfim, essa é uma imagem. E por último não, o próximo slide, que não era para passar, mas estamos passando, né? O próximo aí, então, está aí para vocês, que é do território do centro do estado, toda uma matriz de messianismo. Puxa, professores e professoras, não precisa ir lá para o Vale Europeu para buscar a matriz religiosa. É só buscar aí, onde está o Desk de Lages, e fazer um estudo dessas cidades em torno, e vocês vão encontrar tudo que possa de diversidade religiosa dentro do messianismo caboclo.
E por último, lá onde está muito obrigado, que é o que eu quero dizer daqui a pouquinho, eu coloquei porque nós somos, eu, Maria Helena, e convido você para vir junto nesse aquilombamento, nós somos de matriz do Baobá. Passa mais 2 lâminas, por favor, Iris. Pode passar, clica aí teu dedinho no PowerPoint aí que você vai encontrar o último, muito obrigado. E vocês vão encontrar ali um baobá, um baobá, aí onde eu estou empurrando essa árvore de 2.000 anos, lá no Senegal, em Dakar, e embaixo a comunidade cafuzeira que veio daí da sua terra. Eles veio aí, esse povo está estacionado, vivendo muito bem no assentamento ali em José Boatê. Então, esse povo aqui acredita em José Maria Agostinho, acredita exatamente no missioneiro e faz todo esse sincronismo. E assim, deixo o desafio para vocês. Nós não precisamos estudar muito, não, precisamos visitar a casa do outro. Sejam muito fortes nesse sentido, que os timoneiros dessa diversidade religiosa são vocês mesmos. Não é nem um missioneiro mais, não, e nem um missionário. É todos nós juntos indo para o mesmo caminho da diversidade, na unidade, no respeito e nos direitos humanos que assim prevalece. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao professor Marcos essa riqueza de conhecimento, né, essa grandiosidade que você traz para nós aí sobre esse tema tão importante, e no meu ver, assim, tão pouco tratado, tão pouco abordado, né, em relação às formações de professores. Trouxe um mapa aqui, gostaria de só fazer uma falinha. Eu trouxe um mapa aqui que eu retirei também de uma live que o professor Marcos fez há um tempo atrás, lá em 2020. Eu pesquisei um pouco agora nessa reta final de mestrado, né, em relação ao que eu precisava para fazer o meu recurso educacional. E na live que o professor Marcos fez, ele trouxe esse mapa, que é do IBGE, é uma fonte lá de 2010, mas ele mostra em cada região ali a porcentagem, né, desse povo africano, dessa descendência africana em Santa Catarina. E aí eu queria mostrar que eu estou exatamente ali no 29%. A minha região, professor, meu município aqui, ele é nessa divisa com o Rio Grande do Sul. Então, é ali no cantinho, bem no cantinho, à esquerda do 29%, é ali que eu estou. E que interessante foi quando eu vi esse mapa, né? Porque o nosso estado ele está repleto desse povo, dessas pessoas, e o quanto a minha região ali também, né, está trazendo, e quanto nós temos que trabalhar para que realmente nós reconheçamos o valor, né, desse povo, dessas pessoas que estão no nosso meio, que estão nas nossas escolas. Então, é só para exemplificar. Isso. Você pega e conecta essa tua fala com a fala de Maria Helena, porque isso aí foi em 2010 esse dado. Já tivemos o censo de 2022, sim. Junta aquele número que ela acabou de falar ali, isso sim, tudo claro. Aqui aumentou mais 6, 7% adiante. Então, nós enegrecemos mais esse estado. Sim, tá? Isso aqui cria um mal-estar na direção da Secretaria Estadual de Educação, que você nem imagina. Por um acontecimento que deu recentemente, há 2 semanas atrás, ali na região do Vale de Itajaí. Foi de Itajaí, não, de Blumenau, aqui, né, perto de Gaspar, um pouquinho mais adiante, em que aquela diretora escolar separou os pretos dos brancos numa sala de aula. Então, esse é o nível ainda que nós estamos vivendo. Né? E na tua região, Anitta, eu conheço na palma da mão, porque trabalho ainda com muitos amigos e amigas da agricultura familiar, aí, caboclas, e estamos agora abrindo um outro caminho lá para Santa Cecília, onde vamos rediscutir todo o caminho do messianismo. Já estou ali com o pessoal sendo convidado a fazer umas conversas ali e um diálogo nessa questão da formação, e exatamente com vocês, educadoras e educadores, né, para que a gente possa afirmar nessa região que você está aí, olha, e pegando Santa Cecília, está ali no 30% ali para cima, né? Sim, então,
são vizinhos, são tudo compadres e comadres aí. Vamos pensar muito isso. E não esqueça, os professores que estão nos ouvindo, o que falou Maria Helena dos dados atuais do censo 2022 tem que ser somado a esse de 2010, que ninguém, só nós fizemos isso, nós do NEABIOS, lá na BNCC de Santa Catarina, no capítulo 2, lá de ERER, foi um sofrimento aplicar esse mapa, viu? Porque não havia, eles lá na secretaria não conheciam esses dados. Aí pedi para eles, desce ali no IBGE, que estava bem em frente ali, né? Desce ali e vai lá pesquisar, gente. Só que o IBGE, nesse mapa, ele teve que comprar o disquete, porque eles não publicizaram isso aí. Então, para tu ver como é difícil a gente trabalhar nesse estado. Eu acho que a visibilidade vai ser vocês que estão em sala de aula, e vocês é que vão fazer a inclusão de diálogo, não a inclusão de pegar e colocar lá, para dizer aqui tem pretinhos e pretinhas. Não, vocês vão fazer a inclusão no sistema como um todo. É o desafio que eu coloco para vocês, no segmento do discurso muito profundo que fez Maria Helena. Exatamente. Eu acho que a sua fala remete dessa questão da religiosidade, de tudo isso que o senhor colocou, remete ao que a Maria Helena colocou, os 2 pontos que ela colocou, o olhar e a escuta. Né? Eu acho que, partindo disso, nós conseguiremos trabalhar realmente para a diversidade religiosa também. Então, olhar e perceber, como ela colocou, e escutar de onde vem. Então, o que essas crianças trazem, o que os nossos alunos que estão lá no nosso contexto educacional trazem. Então, eu acho que esses dois, a sua fala remete ao que ela colocou assim muito bem, esses 2 pontos. Eu queria fazer uma pergunta, uma colocação e uma pergunta agora. Nós temos agora a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que foi implantada em maio de 2024, são as diretrizes, né? E nós temos lá 7 eixos. Dentre eles, tem um eixo, que é o eixo 5, que fala sobre a produção de protocolos e prevenção de resposta ao racismo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E para os nossos professores. Sim, Inês. Sobre a política e sobre essa questão. Quando a gente remete ao olhar e à escuta, isso significa que a gente não se coloca mais como centro. O centro vai ser o outro, naquele momento onde a gente vai estar direcionando o nosso olhar e a nossa fala, e a nossa escuta. Quando nós nos colocamos neste lugar, que não é o lugar da fala, é o lugar da escuta, nós também temos que olhar para nós mesmos e percebermos alguns encaminhamentos, algumas atitudes que em algum momento nos remetem à questão da branquitude. Quando eu falo em branquitude, aí eu trago a professora Lia, trago o professor, a professora Cíntia Cardoso, né? Quando eu falo em branquitude, é justamente esse sistema que se institui para poder pensar esse funcionamento na lógica europeia, na lógica de pessoas brancas que estão em cargos de poder, que estão em situações de privilégio. Quando esse fenômeno, branquitude, e que ele é um fenômeno, mas ele está posto nas pessoas, ele acomete, isso quer dizer que em algum momento nós estamos discriminando o outro que não é uma pessoa branca, que não está nesse lugar de privilégio. Então, nós estamos falando de um racismo que muita gente já repete, que é o racismo estrutural ou institucional. Quando a gente pensa nessa estrutura, e que essa estrutura está para além da Irês, do professor Marcos, da Maria Helena, porque ele é a estrutura, como a sociedade brasileira funciona, porque a sociedade brasileira ainda é escravocrata,
nós temos que pensar também em políticas de atendimento, mas também nós temos que pensar como lidar com essas discriminações. O professor Marcos citou um caso de Santa Catarina. Se eu fosse citar tantos outros que a gente recebe aqui, e só da educação básica, porque nós temos denúncias na área da saúde, na área da segurança pública, na área do trabalho, na área da educação. Em todos esses lugares, em algum momento, o NEAB da UDESC, né, e os NEABis também vão sendo chamados para fazer essas interlocuções, para trabalhar com essa problemática. Então, é imprescindível, sim, que se adote protocolos de enfrentamento ao racismo. Quando vem uma denúncia, para onde que vai? Geralmente vai para o agressor. E aí a vítima se torna ré. Então, nós precisamos pensar também nessas questões, e para isso também, volto a dizer, que precisa muito de olhar e da escuta para poder entender que posturas discriminatórias a gente vai assumindo ao longo dos nossos percursos de educação. E que movimentos que nós vamos fazer, então, para aprender, para se deslocar desse lugar e para poder a escola, a educação se organizar no combate a esses crimes, porque discriminação e injúria racial é crime, né? Então, o protocolo vem a partir daí. E aí, quando eu cito os NEABs e os NEABis, é porque todos eles, os núcleos que estão aí na Universidade Estadual de Santa Catarina, Universidade Federal, Universidade Fronteira Sul, que também é federal de Santa Catarina, todas as universidades, todos os institutos federais, também, muitos com Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e as universidades comunitárias, para a gente poder estabelecer justamente essas conversas. Os professores, às vezes, me questionam, a minha formação não me deu essa possibilidade de aprender e de abordar a educação das relações étnico-raciais, mas nós temos muita produção sendo feita, temos muitos materiais na internet que a gente também tem que aprender a selecionar, porque tem vários também que ainda são discriminatórios, mas poder pensar que esses NEABs, que esses conselhos estaduais, que esses conselhos municipais de promoção de igualdade racial, que os movimentos sociais, os movimentos negros, os movimentos indígenas estão ao lado, muito perto, no entorno, e que se precisa estabelecer essa conversa. Nós não vamos fazer pela escola, mas nós podemos caminhar junto com a escola, junto com os professores. Então, o protocolo e política, ele é essencial, porque além de a gente trabalhar com a educação, a gente também tem que trabalhar com combate ao racismo. Eu só vou acrescentar, estão me ouvindo bem? Sim. Eu só vou me acrescentar assim 2 palavrinhas, porque minha amiga já fez todo o argumento fundamental. Para vocês, pedagogas e pedagogos que estão na linha de frente, que são aqueles e aquelas que fazem realmente a conexão e a interseccionalidade com o sujeito histórico, que são nossos alunados, nosso corpo de servidores dentro do espaço da escola e também com a sociedade total, né? A primeira coisa é a gente não ficar acreditando que nós estamos segregacionando ou sendo exclusivos. Nós estamos exatamente executando essa política, que lutamos tanto, eu e mais tantas outras pessoas viemos aí de 3 décadas fazendo isso, e antes já tiveram outros irmãos e irmãs que já passaram para a ancestralidade, que ficaram buscando esse argumento que você coloca de legalidade de políticas públicas, e eu acho que a gente tem que ter esse memorial. Quando vocês, pedagogas e pedagogos da educação inclusiva, se aglutinam e começam a pensar juntos, o que já é um experimento muito complexo, porque os preconceitos estão muito latentes, estão na flor da pele. Quando se fala em discutir a questão da negritude,
aparece no momento a raiz da branquitude. Na hora aparece. Porque não, tá tudo definido. Todo mundo sabe o seu lugar. Não, nós nos colocaram num lugar, mas não sabe o nosso lugar. Nós é que devemos saber, nós, negras e negros, junto com brancas e brancos que sabem sentir na flor da pele o que não é ser da branquitude, ou seja, da exclusividade e do segregacionismo. Isso tudo é uma conversa, de roda de conversa constante e permanente. Eu tenho certeza que isso não é uma simplicidade, nem uma coisa assim tranquila de se fazer dentro do espaço escolar da direção. Eu tenho vivido várias vezes nessas formações de julho, né? Que tem ali aquela famosa formação. Eu tive numa cidade aqui em Santa Catarina, que eu vou citar assim como uma cidade que tem a maior dificuldade, do meu ponto de vista, para discutir isso, mas que os professores estão fazendo, que é 13 de maio. 13 de maio, ali tem um quilombo grande, ali, um quilombo gigantesco. Tem um preto que estava ali na porta da igreja, sempre ali, né? Um preto, uma estátua. Podiam pintar o bendito de branco, não destruíram ele todo. E teve que vir o Ministério Público e exigir que pintasse ele de novo de negro. E o que fizeram? Tiraram ele da porta da igreja e jogaram do outro lado, numa praça, escondido atrás de uma árvore. E deixaram ele com os olhos amarelos, como se ele tivesse uma conjuntivite final. Vai morrer qualquer dia aquela estátua, de tão amarelo que estão os olhos dele. E a sociedade toda só foi construída, olha o nome da cidade, 13 de maio. Eles não reconhecem o 13 de maio, nem mesmo a palavra 13 de maio como identidade da população afrodescendente. Então, é um município e é onde teve maior espaço de resistência ao processo democrático. Então, isso em Santa Catarina. Eu tive lá 2 vezes, já estou indo para a terceira, agora com formação, já estive falando com a juventude, se preparando para o Enem, o último, 60 jovens do ensino médio, nono ano, e eles, casualmente, o tema que foi cair na redação, qual era? O nosso tema. Eles saíram felizes, tiveram médias excelentes, e vieram agradecer o professor Marcos, que falou, não, casualidade, né? Eu não sabia qual era o tema que ia ser, mas eles pediram esse tema. Foi gigantesco, eu fiquei muito contente porque nós fizemos 1h30 de conversa com jovens, 60 jovens, né, dessa cidade. E eles desconheciam essa estátua, você acredita? Eles moram na cidade e não sabiam da estátua que estava ali, a 500 metros do colégio. Então, é assim que a gente vai se empoderando do conhecimento. E torna esse marco legal, porque nós vivemos sempre na resistência, está escrito na lei, nós temos agora um marco legal também. Mas o mais importante que eu digo é a gente continuar fazendo o trabalho de base, e é vocês sentarem e conversarem. Não percam essa essência. Porque sem essa prática pedagógica paulo-freiriana de conversar, de trocar conversa, de trocar saberes, a gente não vai adiante. Agradeço, professor Marcos, e a professora Maria Helena, pela colocação. Eu só gostaria de fazer uma última pontuação aqui. Muito um ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Em relação à questão de formação de professores, né? Como a professora, acho que colocou, a professora Maria Helena, que os nossos cursos iniciais, eles não oportunizam essa reflexão tão abundante que deve ser, né? Em relação tanto à educação religiosa como à educação das relações étnico-raciais, ou pouco, ou não a abordagem necessária que deveria, né? Então, acho que cabe à escola, eu creio que cabe à escola, após esse professor chegar à escola, né, com a sua formação inicial, a continuidade, a formação continuada. É essa a nossa pesquisa, é esse o nosso tema, é isso que a gente está buscando conhecer melhor. Mas, assim, diante de um calendário tão estreito, que é o nosso calendário, as paradas e os momentos, o tempo e o espaço destinado para a formação de professores, eles não dão conta de tantas questões, tantos conceitos que devem ser estudados. Então, como a professora colocou, nós somos ricos, nós temos uma infinidade, o professor também, de produções, de materiais que estão aí à nossa disposição para o estudo, para a reflexão, mas nós que estamos aqui
Na escola, a gente diz no contexto escolar, a gente sente essa dificuldade no sentido disso mesmo, de um calendário estreito e da falta desse tempo que é tão precioso e que é tão necessário para que a gente possa estudar, adquirir conhecimento e refletir sobre isso. Então, essa é só uma pontuação assim, que eu gostaria de deixar aqui, né, em relação a tudo isso. E não sei se querem fazer alguma consideração final, Maria Helena, Marcos. Sim, Inês, eu acho que tu traz um elemento aí muito importante, porque também traz a responsabilização das universidades, que também não assumiram a sua parcela, né, de comprometimento em relação à educação das relações étnico-raciais. Geralmente a gente tem aí, ou não, uma disciplina, 30 horas, às vezes disciplina obrigatória, às vezes disciplina eletiva, e essa disciplina é lá pela terceira fase do curso, e essa disciplina não conversa com nenhuma outra, e chega na hora do TCC, essa disciplina não aparece. Então, para a gente poder pensar que não é mais uma disciplina, é justamente estar caminhando juntas com todas as outras, né? Pensar que quando a gente vai abordar um conteúdo, a gente tem que abordar esse conteúdo pensando na diversidade. Então, não é mais uma atividade, é justamente pensar a forma de abordar esse conteúdo que já está em sala de aula. Mas também os tempos da escola são necessários, né? E penso que o projeto político-pedagógico, muito bem articulado com essas questões, com a questão, inclusive, da educação inclusiva, porque daí vai trazendo outros marcadores, é importante que se tenha isso muito bem delimitado no PPP da escola, para depois pensar essa linha de formação permanente, né? Para poder dar o aparato aí necessário para os professores. E também para a gente poder pensar que as universidades também têm que fazer esse movimento. Então, os próprios professores em formação também têm que ter esse tipo de formação para que a gente não repita o tempo todo, né, o que a gente vem falando aqui ao longo dos anos. São 22 anos de lei, é muito tempo, se a gente pensar ainda no pouco alcance de conhecimento que os professores têm. Então, é a educação se fazendo omissa na temática, mas também são as formações iniciais também se fazendo omissas. Então, nós temos aí que trabalhar tanto dentro das universidades quanto nas escolas. Mas eu acredito, né, e por isso que a gente vem fazendo essa luta constante, eu acredito na transformação, né? Quando estamos aqui discutindo, reunidos e reunidas, discutindo essas questões, trazendo esses elementos para poder pensar a transformação da educação, é esse o caminho, né, mais importante para a gente chegar nesse fim. Eu agradeço muito pelo espaço, eu acho que esse espaço que a gente toma, né, professor Marcos, ele é primordial para a gente poder pensar outros elementos. E também deixo aí a indicação do NEAB, da Uniplac, em Lages, que vem fazendo um trabalho de muitos anos, tem todos os movimentos sociais que caminham junto com o NEAB, e ainda temos agora os nossos alunos que não são da área de educação de licenciatura, são alunos bacharelados do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, que já tem lá o seu coletivo, que é o coletivo Afrocave, e que também está indo nas escolas, ajudando. Então, é um coletivo de alunos negros da veterinária, da agronomia, que estão aí já pensando também os seus currículos e já estão trabalhando com educação étnico-racial e também levando para as escolas. Então, deixo também, né,
esse recurso, e aí a gente caminha muito junto com esses alunos, porque a gente vem orientando alguns para a gente conseguir fazer aí uma grande transformação na educação também do município e da região de Lages. Obrigada. Iris, eu diria, para não complementar, mas para indicar mais uma tarefa para vocês e para você também, aquilombar é o verbo. Não dá mais para a gente pensar em falar de quilombos. Nós temos que aquilombar. E aquilombar não é a Iris sozinha, é a Iris e o seu Sali, no seu contexto. E estou dizendo para ti porque é você que tem a ousadia de tocar no tema, então agora vai ter que fazer a tua parte com seus colegas e colegas aí desse mestrado. Mas também quero dizer para ti que tudo que a Maria Helena levantou e que você também questionou, está lá na origem do bacharel ainda em pedagogia e em licenciatura, que não tem a disciplina no quadro de disciplina. Não tem. Então, eu estou agora sendo convidado a falar muito para o pós-doc, para doutorandos, e o vazio está ali. Isso que eu falei para nós aqui, conversando muito tempo, eu e Maria Helena já estamos virando meio redundante, toda hora a gente está falando a mesma coisa, né? Em rodas de conversa, enfim. Por quê? Porque tem um vazio que não é nosso, é do século passado e anterior. E nós agora estamos tendo a ousadia de ter vocês que puxam para a roda de conversa no final de um curso, né, num TCC e numa dissertação final. E isso é só ousadia, já não é mais ousadia, é marcar, enfiar diria assim, o arco de conduta, né, o cajado, e dizer aqui, como diz aí no Planalto Serrano, tirar o facão da cintura e botar no chão, né? Eu acho que é isso. Riscar o chão. Riscar o chão, né? O riscar a faca ali. Então, eu acho que esse é o caminho, não tem outro, viu? Vai ser duro, você vai ser perseguida, ótimo. Tá aí, a Marilena já deu onde é que você pode buscar amparo e continuar a discussão. Não perca esse caminho. Mas eu sou branca. Não. Você, à medida que você coloca esse tema na roda, você enfrenta a branquitude. Você passa a ter, vai ser colorida, não vai ser mais a mesma. Isso desde casa, viu? Espero que na tua casa todo mundo esteja junto contigo, porque é um problema estrutural dessa sociedade racista estruturada. Né, então, quem entra nessa onda, minha querida, está enegrecida. E ficamos do lado, e precisamos ter parceiros, não existe um movimento social estrutural de uma sociedade só de pretas e pretos. Existe uma brasilidade, e na brasilidade nós somos todos. Por isso você colocou o estado de Santa Catarina aí, ó. Né? Tá aí, tá cheio de sementinha em todo o estado. É por isso, né, professor, que a educação das relações, né? Porque as relações não se dão somente entre negros e negros, negras e negros, brancos e brancos, enfim, são essas relações que se estabelecem e que sim, né, em algum momento tem esse recorte étnico-racial. Prepare teu lombo aí que os neonazistas e os nazistas vão te pegar, viu? Fique tranquilo. Mas nós vamos junto. Sim. Tá bom? Então encerrando aqui a nossa live, quero dizer assim que eu estou honrada, admirada, eu estou encantada, né, com a fala de vocês. Há um pouco tempo que eu para cá que eu comecei a pesquisar sobre vocês, eu já virei fã. Então, a partir de agora, eu quero dizer que vocês terão seguidores, eu vou continuar pesquisando a fala, as produções de vocês, porque eu realmente estimo o trabalho de vocês e, a partir de agora, muito mais. Quero agradecer muito essa contribuição, essa colaboração de vocês nesse momento, né, do seu tempo para com o nosso curso online, né, e para com nós professores, todos nós professores das escolas aí de ensino fundamental, que atendemos crianças, que atendemos adolescentes e que buscamos a formação continuada, nos formarmos cada vez melhor o nosso fazer pedagógico, né? Eu penso que o fazer pedagógico diariamente lá na escola eles têm que se aperfeiçoar
cada vez mais, e é através da formação continuada de professores, e é através do conhecimento que outras pessoas como vocês, estudiosos, pesquisadores, escritores, nos trazem. Então, a minha admiração, meu agradecimento, fiquem com Deus, espero encontrá-los em outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigada também, Inês. Um abraço bem grande, né? E a gente quer acompanhar esse teu trabalho final, né? Porque com certeza vai dar um bom recurso aí educacional. Muito axé para você. Amém.